que mais falam é que, mata essa curiosidade logo. Fala. Você e o Danilo são tretados ou vocês só são pessoas diferentes? A gente é altos e baixos. Tem momentos que a gente é tretado, tem momentos que a gente se deu bem. No começo, essas coisas todas do começo foram... O Danilo ainda lembra de tudo isso muito claramente. Eu não sou mais esse cara há muito tempo. Logo no começo, eu fui os primeiros meses dessa forma. Só que no começo, por exemplo, fui o primeiro cara que fui fazer solo. E aí eu me lembro que quando eu fui fazer solo, eu peguei uma pauta no Crown Plaza. Os meus colegas de grupo acusaram, pô, mas essa pauta tinha que ser do grupo. E eu falava, gente, mas o stand-up é individual. Cada um vai ter o seu solo. Era um processo de aprendizado que hoje a gente viveu experiências que hoje, quando essas coisas, roubar texto, pegar dos americanos, essas coisas, hoje em dia, quando chega pra vocês, vocês têm referência de tudo. Já teve uma galera que passou por esses caminhos. A gente não tinha. Mano, mas todo mundo passou por esse bagulho. Agora, a minha história com o Danilo é o seguinte, o Danilo é um cara que trabalha muito no complexo da perseguição. O Danilo tem várias pessoas com quem em algum momento o Danilo já tretou, porque ele acha que as pessoas querem derrubar, ele é um cara que vive o tempo inteiro acuado, ele tá o tempo inteiro no celular, ele não te olha na cara. Eu já pedi 1000 vezes, e eu já cheguei pra ele e falei na cara dele, falei, velho, eu não sou teu inimigo, eu não quero te derrubar, eu sou teu amigo. Qualquer problema, qualquer treta que você tenha, vem até mim, porque adivinha só, eu e você, a gente já tá num momento que os dois, a gente vai ser gigante os dois. Vai ter muita oportunidade de inventar merda, ou de falar merda, ou eu até posso ser pau no cu, ou você pau no cu em algum momento, você ter uma leitura equivocada de alguma coisa que eu fiz, vem falar comigo, entendeu? Me fala, porra, filho, o que foi aquele negócio lá? E eu te explico, o Danilo não olha na cara, e aí ele fica criando as coisas na cabeça dele e vai pra imprensa, ele tem outra maneira de fazer isso, não é a maneira que eu trabalho. A gente já foi muito amigo um tempo, depois não foi, agora 2 semanas atrás ele me mandou um e-mail querendo reconversar e tudo mais. Eu acho que tem uma maturidade dele que vai chegar e que a gente vai resolver essa questão, e eu não tenho problema nenhum. Eu já dei muita oportunidade pra gente voltar a ser amigo, assim, sabe? Mas eu acho que a gente não vai voltar a ser brother. Hoje eu não sou tretado Teve uma época que eu pensei assim, mano, na real, eu acho que cada um passou por uns bagulho diferentes, tá ligado? Eu acho que deve ter tido uma infância diferente pro Rafinha, uma infância diferente pro Danilo, cada um se fechar e cada um ter o escudo levantado pra um lado. Eu sempre não entendi qual que foi a fita de vocês. Mas eu sou mais... ser meio pá, tá ligado? Um com o outro, assim. É foda, eu não quero ficar acusando, cara. Não, nem acusar nem por nenhum, acho que nem precisa falar disso, só que eu gosto de... Estou deixando claro que sempre existiu os boatos, tá ligado? E eu sou um moleque que, tipo, deixa muito os bagulho claro, entende? Então, vir fazer essa entrevista com você pra poder falar um bagulho desse, eu acho que deixa claro, até mesmo pra entrevista, que a gente tá trocando a ideia mesmo. Eu não tenho muita clareza da relação que eu tenho com o Danilo, sabe? Porque teve momentos que a gente teve uma relação muito legal, outros momentos não teve tanto, são altos e baixos. Muitas dessas tretas acontecem por leituras equivocadas que ele faz a meu respeito, que eu já tentei explicar, já falei, velho, não é isso. E aí 2 semanas depois eu sou pego de surpresa por outra coisa. Aí eu vou fazer o Agora é Tarde, ele acha que eu quero derrubar ele, porque eu quero competir, porque eu não sei o quê. Porque me dão uma oportunidade profissional de um programa que ele deixou pra trás. Quer dizer, são coisas que, puta, eu poderia tranquilamente sentar com ele e conversar, tanto que me propus. O ano passado, quando eu lancei o meu especial do Netflix, eu liguei, mandei uma mensagem pra ele, falei, Danilo, quero no teu programa pra divulgar. Eu mesmo pedi, e ele me recebeu com carinho, foi lá e divulgou meu programa, minha história toda. Não tocou em nenhum desses assuntos. Eu adoraria ter tido essa conversa com ele. Eu tava no programa dele pronto pra conversar. Se você assiste o programa, você vê eu aberto pra conversa, ele totalmente constrangido. O próprio público tá falando aquilo. Eu não tenho problema em conversar. Ele mandou uma mensagem e eu tô avaliando pra ver se é o momento certo da gente voltar a conversar, porque já foram muitas as oportunidades que a gente teve de resolver treta. E, brother, tem gente na vida que não vai ser teu amigo pra sempre. Não. Entendeu? A vida é assim, às vezes tem pessoas que ficam, tem pessoas que ficam pra trás, entendeu? Eu não posso forçar a barra, e nem ele pode forçar a barra. Talvez a gente não bata mesmo. Por isso que, por exemplo, eu tenho uma relação muito conturbada com o Danilo. Então, o que eu tava te falando é isso. O cara é muito televisivo. O cara era um competitivo. Ele já pegou o corte, velho. Isso aí é por isso que eu rendo muito. Vários teasers, vários cortes. E aí você ficou... Não, mas... Aí é o seguinte, eu tinha essa coisa... Eu era um cara competitivo e tal, entendeu? Por exemplo, assim, te falo uma coisa que eu fiz, que eu falei. Coisas que eu falei. Os caras aqui do Clube da Comédia, era eu, o Oscar, o Marcelo, a Marcela e tal. Vamos fazer show no Rio de Janeiro. Não, os caras queriam, tipo, lá tinha o Comédia em Pé. Vamos fazer show lá, tem o Comédia em Pé. A gente faz a participação lá, depois a gente traz um cara de lá pra cá. E eu falava...
foda-se os caras do Rio de Janeiro. Nós temos que ir como Clube da Comédia pro Rio de Janeiro, pegar um bar e mostrar que nós somos melhor que os caras. Olha a minha cabeça, entendeu? Eu não conseguia entender que na verdade, aquilo ali, primeiro, não tinha nenhuma graduação de nós somos melhor, não somos melhor, e que é uma arte individual, né? Eu era muito do grupo, queria que nós crescêssemos e que eu crescesse junto com o grupo. Agora, sim, foi um momento equivocado, mas também essa minha pressão fez com que eu puxasse todo mundo. Vamos escrever texto novo toda semana. Os caras ficavam desesperados porque eu ia encher o saco deles. Então, assim, eu era meio psicopata nesse sentido. Você era o cara... Fui grosso com o Márcio Ribeiro, entendeu? Sim. Briguei com o Márcio Ribeiro, porque o Márcio Ribeiro toda semana vinha com o mesmo texto, o negócio do infarto. E a gente criando texto. E o Márcio toda semana com o texto do infarto. E coincidentemente, faleceu. Morreu de infarto. Esse é o meu pacto com o demônio que ninguém conhece. Mas o Márcio Ribeiro... Quem não conhece o Márcio Ribeiro, um dos maiores comediantes. Maiores comediantes, cara, uma gente boa, fofo, o cara, um amor, faleceu recentemente. E aí, por exemplo, o Márcio uma vez chegou e falou, porra, eu tô com um problema, eu vou ter que dar uma paradinha no Clube da Comédia, depois eu volto. E eu me lembro, ele tava doente, não sei se tava doente ou estava... Não conseguia criar texto, que bosta que é. Provavelmente estava doente, tanto que morreu, né? Então, assim, talvez não sei como é que ele tava, com oxigênio aqui. Eu meio que não acreditei, eu achei que ele queria fugir porque não conseguia escrever texto. Falei, tipo, vamos ver se você volta mesmo, né, Márcio? A gente tem que acho que a gente tem que discutir um pouco. A gente ficou anos sem se falar, depois a gente resolveu. Obviamente, eu amadureci, cresci, percebi que as coisas eram diferentes e tal. Hoje mesmo estando nos Estados Unidos, a minha questão não é de competição. Eu não quero que você me chamou pra lá. Tanto que eu chamei você, tanto que eu chamo o Rabin pra fazer show. Eu quero que tudo dê certo, entendeu? Eu mudei muito a minha cabeça. Filho? Não. Muito antes disso, cara. Filho foi em 2010. Fiz uma pergunta muito Marília Gabriela, né? Foi boa. Eu tô usando... Mas não, foi antes. Antes disso eu já tinha acordado. Mas foi o quê? Foi a porrada? Tipo assim... Por isso que eu entendo, eu tô cagando pra tuas perguntas, eu tô falando. Tudo bem, mas tudo me bem. interrompe. Você gosta de abacaxi? E o cara... Não, abacaxi eu gosto. Eu gosto uma quente no churrasco. Por isso que, por exemplo, eu tenho uma relação muito conturbada com o Danilo. Porque, de um lado, tem um cara que, durante um tempo, tomou certos passos equivocados que criaram essa noção. E, de outro lado, você tem um cara que vive no mundo da perseguição, que tem um complexo de inferioridade, e aí acha que o tempo inteiro estão querendo derrubar. Então, eu sou o inimigo ideal pro cara. Porque, de verdade, durante um tempo, eu acho que eu dei certos passos pela minha carreira que eu não pensei como que outros iriam se sentir. Não necessariamente pisei em cima de pessoas, mas eu poderia ter olhado pro lado e falado assim, só um pouquinho, como é que vai soar isso aqui? Como é que as pessoas vão ver isso aqui? E quem pula lá na frente, geralmente, deixa problemas pra trás, sabe? Como é que vão te ver? Não é que os outros olham você e têm inveja. Tem gente que vê, esse cara tem inveja de mim. Não é inveja. É que às vezes, para tomar certos passos, você precisa tomar um certo cuidado para que os outros não te vejam de outra forma. Te dou um exemplo. Recentemente eu conversei com o Oscar sobre isso. A gente fazia o Clube da Comédia. E aí o Oscar tinha o papo de que ele queria levar o Clube da Comédia pro teatro. O Clube da Comédia era um show de bar. Eu sempre achei que o Clube da Comédia fosse um show de bar. Eu nunca achei que o Clube da Comédia fosse um show de teatro. Isso se provou anos depois com o sucesso dos solos e o não sucesso do show Clube da Comédia no teatro. Era um show que penava no Procópio Ferreira, mas o solo do Oscar, do Gazeta, bombava. Eu achava que solo era de teatro e que o show Clube da Comédia era um show de bar, onde a gente se encontrava, tinha um clima diferente. Só que o Oscar e uma turma ali queria levar pro teatro. Eu era contra. Um dia eu apareci e faleci. Faleci não, Márcio Ribeiro faleceu. Não faleci. E falei pros caras, tô estreando o meu show no teatro daqui a 2 meses. E os caras, porra, mas a gente tá falando sobre isso. E era um momento também em que a gente ainda estava no negócio do grupo, não entendendo que tinham os talentos individuais, que a gente podia ter o grupo e ter
a carreira solo. Eu também estava começando a entender isso, porque no passado eu não entendia. Então, todo esse movimento do stand-up, ele foi muito complicado, entendeu? Porque essa ética estava sendo estabelecida em diversos pontos. Tava iniciando. Tava iniciando. É. Hoje, quando os caras ficam falando esse papo, às vezes eu percebo o cara falando lá num show, tô falando, pô, fulano pegou o texto do fulano e falo, caralho, brother, porra, tudo que a gente passou no começo, pros caras ainda estarem vivendo esse Mas tipo eu acho que é o início dessa geração, é o início também. Mas já era pra ter aprendido. Quando a gente aprendeu, não tinha com quem se espelhar, ô Maurício. Isso é verdade. Não tinha nem... como é que é o seu nome mesmo? Maurício. Maurício, não tinha como, Maurício. A pessoa... A gente não tinha nem onde assistir vídeo, Maurício. Meirelles. Não tinha vídeo pra assistir. Não, sim. Hoje os caras pegam YouTube, Netflix, ele assiste todo mundo. No nosso começo, sim. eu tinha a abertura do Seinfeld pra assistir. Só isso. Aí depois começou a rolar uns 4 ou 5 vídeos que tinha de especiais do Comedy Central, cara. Comedy Central Presents, de 30 minutos, que a gente conseguia assistir, que tinha lá Brian Regan, Jim Gaffigan, Louis C.K. Dublado, às vezes, que a galera... Uma puta bosta, uns vídeos de merda, tô ligado, entendeu? tô ligado. Nem tinha legenda, não tinha dublado. Não, tá globalizada a comédia. Tanto que você vê, tipo, o Dave Chappelle faz um especial do Netflix. Toda comédia sabe o que está acontecendo. A comédia. Ah, sim. A comédia. Só. Só. Porque os caras falam... Minha mulher não, minha mulher gosta, mas assim... Minha mãe não entende, Não vê. entende. Não Porque vê. a gente tava falando um negócio de trazer americano pra cá, lembra? Lembra? A gente ia trazer o Jim Gaffigan. Trazer o Jim Gaffigan pra cá. A minha questão sempre foi, quem são os talentos americanos que teriam condições de lotar um teatro de 1000 lugares aqui? Poucos, mas eu acredito que o nicho e a pulverização da coisa consegue conceber esse tipo de situação. Porque você pode trazer o Chris Rock pra cá imaginando, porra, vou encher um estádio. Não vai. Não vai. Mas 1000 lugares, talvez pessoas pagariam R$300 pra assistir. Sonho teu, Maurício. 1000 não sei, mas sei lá, 400 Não, o lugares. Chris Rock especificamente, eu falei talvez dele pague. porque é o cara mais... Talvez pague. Mas ninguém vai pagar isso pra ver o Jim Jeffries, concordo. Não. Que é um cara que eu pagaria. Mas Acho que quem poderia botar 2000 pessoas no teatro aqui? Posso estar completamente equivocado. O Whindersson, o cara volta. Não. Eu ia dizer Ben Stiller, não. Adam Sandler. Não, a DC põe mais. É. É o cara da sessão da tarde, caralho. É verdade, tem razão. Não, assim, vou botar de comediante. Adam Sandler, é verdade. Porra, Adam Sandler vai criança da perifa, com pirulito. É outro rolê. Verdade. É o cara do paizão. Eu acho que comediante mesmo, assim, o Seinfeld ele conseguiria trazer, talvez, essas 2000 pessoas que você tá falando. Talvez o Zach Galifianakis, porque fez o Se Beber no Gente Carro. de cinema, Eu acho que é mais cinema. É. Ellen DeGeneres, Jimmy Fallon. Eu acho que essa galera mais muito hypada. Mas o Bill Burr não traz, que é um cara que eu mais gosto hoje, assim, não traria. Eu gosto do Whindersson. Sim, Gosto do Whindersson. é o Whindersson, Bill Burr, Prefiro o Whindersson. Jimmy Fallon. Mais popular. Mas eu gosto do Whindersson. Eu acho Eu ele- gosto- Várias pessoas precisam vir aqui no podcast e consertar as coisas que eles estão falando, que é muita injustiça que é feita com o amigo Rafinha Quer Bastos. desabafar? Esse é o momento, que esse é o único podcast que limpa a barra de Rafinha Bastos. Eu sei que tem tanta coisa que os caras falam, aquelas coisas de 20 anos atrás, brother, que às vezes quando os caras falam, você fez isso. Aí eu tenho que, como aconteceu aqui, a que sorte é tentar que tinha uma cara pra porque eu Você que perguntar. tem que provar que não fez, né? É muito Eu tenho que bizarro. provar as coisas. E até você duvida de você mesmo. Tem várias coisas que os caras falam que eu falo, mas por exemplo, teve um corte que bombou muito, que era o Oscar falando que teve uma vez que ele chegou num show Já sei Eu qual acho é. que eu sei qual é. e aí o parente dele tinha morrido. E ele falou, eu falei, por que chegou atrasado, caralho? E ele falou, meu parente morreu. E eu falei, foda-se! Quando ele contou isso, assim, aí o corte bombando, como o Rafinha é pau no cu, eu pensando, porra, mandei bem pra caralho. Eu só pensava. E eu falei, provavelmente eu devo ter feito isso. Só que as pessoas não sabem, por outro lado, que é uma coisa que eu já falei pro Oscar, não é novidade nenhuma. Eu só vou falar aqui coisa que eu já falei pras pessoas. Eu já falei pro Oscar, você não faz ideia da quantidade de parente que o Oscar matou nessa vida. Você não faz... Na época, a quantidade de vezes que o Oscar chegava atrasado quando ele abria o show. Eu sei de tudo. Eu sei. Só que se você pegar de fora de contexto, o Rafinha mandou tomar no cu quando meu parente morreu. Ai, parece que eu sou filho da puta. Mas eu sei quem é o Oscar. A minha ex-mulher sabe quem é o Oscar. O Marcelo Mansfield sabe quem é o Oscar. Não fiquem engolindo essas histórias que é só um lado delas. Só que é o que eu tô te falando, entendeu? Não faz muito sentido. Eu tava conversando contigo isso fora do ar.
eu não tenho vontade nenhuma de atacar, porque isso faz parte, isso é um negócio tão do passado. Tenho certeza que o Oscar mudou pra caralho, isso não faz mais parte da vida dele, como provavelmente hoje eu não diria foda-se pro cara. Mas é um negócio que aconteceu há 18 anos atrás, que o cara traz e me coloca como um filho da puta, porra. E aí eu não tenho vontade de contar a real que eu sei do Oscar, do Danilo, essas coisas. Eu não tenho vontade. Eu tenho... Muitas pessoas sabem o outro lado da história, entendeu? Todas, não é tão simples assim como o que estão falando. Só que, puta, eu venho aqui pra me defender. Qual sentido faz isso? Quem olha o podcast fala, puta, lá vem os caras com mimimi, um fala de um lado, um fala do outro. E é chato, fica chato. E uma coisa que a gente tava falando, que tem gente que vê a thumb, vê o título e não vê o vídeo. É normal, mas nas manchetes também. A quantidade de vezes que eu dei entrevista pro UOL, uma entrevista legal pra caralho, e a manchete é Rafinha Bastos diz que não se arrepende da piada da Vanessa Camargo. Então, assim, mas é uma entrevista que eu dei falando coisas do cara. A própria entrevista é legal. Sim. Se você olhar o texto, o cara nem descontextualizou o que eu disse. Mas aí tem um editor, porque geralmente não é o cara que me entrevistou que faz a manchete, né? Sim. É um editor. E aí eu vou entrar em contato com o repórter e falar, brother, de tudo que a gente falou, é isso que você destaca? Ele fala, cara, quem faz isso é meu editor, eu não posso nem brigar com a pessoa certa. Então, assim, por isso que eu tô falando, é muito legal a cultura do podcast, eu tô achando do caralho, eu faço parte disso, mas eu tava comentando e comentei com o Igor lá do Flow. Eu acho que essa cultura dos cortes, ela tá deixando o ambiente muito tóxico dessa história toda, entendeu? E fazendo os caras desencavar histórias que, tipo, não faz mais o menor sentido. E tem um bagulho que fica também ruim, no sentido, por exemplo, o Emerson Ceará, veio aqui, um cara que eu gosto pra caralho, eu conheço ele de mocota, só que eu não sou próximo porque ele mora em Curitiba e tal. E aí eu mandei mensagem pra ele vir aqui, ele falou, lógico que eu vou, quando eu vou estar em São Paulo tal dia, ele falou, mano, mas vamos só falar de comédia, né? Que tipo, o cara já tá preocupado de você ficar puxando história, tentando criar alguma coisa. Não, é só comédia, não esquece, vamos só Mas contar. eu não tenho problema nenhum com a pergunta, entendeu? Sim. Não, pra mim eu não eu sei que se eu nunca vou chegar aqui e vou falar, tipo, puta, não fala disso. Mas não, eu sei que se eu chegasse aqui e falar tal coisa, eu sei que você ia responder, por isso que eu nem quero. Eu quero falar outra coisa. Eu ia responder, mas o que eu te falo é isso. Tem certas coisas que eu tenho vontade, por exemplo, essa história que o Danilo fala muito. Eu já tentei, como ele em alguns momentos já disse, vamos sentar e vamos conversar e tirar essas coisas ali. Isso nunca se efetivou. As pessoas sabem disso. Então, assim, criou-se essa ideia de que eu era um grande filho da puta. Isso não é verdade, cara. Existem diferentes lados. Agora, o que eu te digo e que eu admito publicamente é o seguinte: eu, em algum momento da minha vida, já fui um cara muito competitivo. Muito competitivo mesmo. Eu queria ser o melhor, eu queria estar à frente de todo mundo, eu queria fazer no momento que, assim, eu falo isso, eu venho de outro lugar. Meu lugar eu não sou ator, eu não sou publicitário, eu era atleta. Eu queria ganhar, brother. Eu cheguei aqui em São Paulo, um ano depois de parar de jogar basquete, falei, eu vou lá pra ser o melhor. E acho que teve algum momento que eu fiquei meio perdido entre querer agradar um pouco e ao mesmo tempo querer ser maldito. E eu sou maldito. Eu sou lixo, entendeu? E eu não tenho problema em hoje Você é um lixo que se acha Deus? Não, eu nem me acho Deus. Hoje eu sei que eu sou lixo. Entendeu? Mas então, você falou que tem uma arrogância muito forte também, né? Não, os lixos lixo não são um bosta. Eu tô falando o seguinte, não é que eu sou um lixo, um ser humano lixo. Eu sou um cara do caralho, sou um puta ser humano. Não é isso. O que eu tô te falando não é a arrogância minha, tem a ver com performance. Tem a ver eu não sou um cara comédia, arrogante no dia a dia, não é isso. Tem a ver com essa prepotência minha de achar que eu posso fazer, sou bom nas coisas. Eu não sei se isso é prepotência, então. Pode ser vista assim. É confiança. Qual é confiança? Sou um cara confiante. É prepotência pro cara que acha que todo mundo tem que ser humildão, porra. Isso. Mas assim, o lixo que eu falo eu sou marginal. Marginal. Não é lixo, é marginal. Eu sou o cara que eu vou fazer a piada, eu vou me equivocar. Você vai ser Ed, você vai buscar expandir algo que você tá vendo que o limite do bagulho. Eu nem penso no limite, mas se eu penso que algo é engraçado, eu acabo fazendo mesmo sabendo que isso vai dar problema. Então assim, eu não me Eu gosto disso, pessoalmente. Eu admiro isso. Mas assim, eu sei o quanto eu perdi com isso. Mas então, a gente tava, antes de começar o Flow, tendo um papo meio nesse sentido. E aí eu fico me perguntando, o que tu perdeu? Eu entendo. Você perdeu a oportunidade de seguir uma carreira talvez mais mainstream. Eu te dou um exemplo, tá? Eu tive logo quando eu voltei pra Bandeirantes a segunda vez, o cara que era o diretor lá da Band de programação, que era o Diego Gebel, chegou e falou pra mim, Rafinha, você é um puta comunicador.
As pessoas gostam de você. A gente fez uma pesquisa aqui dentro, você é o cara mais querido, assim. Era eu e o Datena, as pessoas me adoravam, assim, porque você faz coisa com o povo, as pessoas gostam de você. Você tem a possibilidade de ser um puta comunicador e conquistar este país, cara. Ou... Virar o Celso Portiolli? Ou não o Celso Portiolli, mas não sei se tem Siqueira Júnior. Eu não sei o que. Você pode ser um puta comunicador, você pode ter um puta num programa, daqui a pouco você pode ter uma emissora maior do que essa daqui. Você pode seguir esse caminho, você tem esse talento. Ou você pode optar por ser marginal e fazer show para 350 pessoas e bancar a sua família, beleza. Não é que você vai morrer de fome. Mas são duas opções, você não pode ficar no meio do caminho. Ou você é isso, ou você é aquilo. Ou você é o Thiago Leifert, ou você é o marginal. Eu tentei até passar pelo Thiago Leifert aqui. Dar uma Luciano Huckização na minha carreira. Mas escapa. Que Eu não época foi consigo. essa? Eu não- Escapa, né? O talk show. O talk show foi isso pra mim. Foi uma oportunidade muito legal que eu tive de mostrar pro público que eu não era só a piada descontextualizada. Porque as pessoas estavam naquele momento, só pensavam em mim, no cara que falou do bebê da mulher, do estupro, do não sei o quê. Muita gente estava me conhecendo como um psicopata. E aí daquele programa as pessoas me olharam e falavam, não, mas é um cara que conversa, é um cara bacana, que se diverte. Então limpou um pouco essa Percepção do essa público. percepção. E eu acho que eu busquei isso. Então, assim, muita gente fala, o talk show não foi pra frente. Teve 1 ano e meio só o talk show. Não teria como mais ir pra frente. A Bandeirantes estava num momento muito complicado. Tem uma série de outros fatores que fizeram com que o programa não desse certo. Não foi só a minha performance. Eu acho que eu também não me encontrei tão bem ali quanto eu poderia ter me encontrado. Uma coisa é a gente conversar assim. Outra coisa é a gente conversar com 4 spots de luz na tua cara com uma plateia querendo rir de cada vírgula que você tá dizendo. É uma merda. É outra brother. situação. Você tem que Não é entreter o orgânico. cara, além Talk de não só show. conversar. Talk show, Igor, é o formato mais ridículo que existe, bro. E eu admiro, tipo, Danilo, Porchat, que fazem isso com alegria. Eu fui miserável fazendo aquilo. Eu sofria. Primeiro porque eu tava cagando porque tinha a dizer a Geise Arruda. Ou Pepe e Neném. No final, a Geise Arruda até era legal pra caralho. Só que as coisas que surpreendem. A Geise Arruda foi uma que surpreendeu. Mas tinha um monte de gente que passava ali que eu falava, brother, caguei porque esse cara tem pra dizer. Mas eu tava ali tentando... Só que você não podia cagar, Eu realmente. podia cagar. Eu não queria estar ali várias vezes. Eu tava com colete, eu tava com calça, com sapato. Eu não tava confortável naquele lugar. Mas eu sabia que pra minha carreira aquilo era importante eu viver. E eu vivi. Mas não fui feliz. Não fui feliz. Mas, assim... Mas a vida é composto de momentos também, né? Claro. Às vezes era necessário passar por uma infelicidade. Pra saber que aquela parada ali não é tua Isso. vibe. Pô. É. A televisão é um ambiente muito maluco, sabe? É. cara? A televisão é um ambiente muito maluco, porque... principalmente quando você trabalha nesses canais periféricos, assim, tipo a Bandeirantes. A gente nunca sabe o que vai dar certo e o que vai dar errado. Você nunca sabe. É impressionante. Você não sabe. Eu fazia um programa diário, a gente criava expectativa sobre um programa que não dava certo e o outro dava certo pra caralho. Você falava, caralho, o que aconteceu aqui? Você não tinha como saber. Sabe o que aconteceu? A Globo botou um filme bosta. Entendi. A Globo botou um filme bosta que teve uma morte muito violenta, que aí a galera saiu, correu pro SBT, chegou no SBT, tava no comercial, o cara foi pra Record, tava passando o Pastor, o cara caiu em mim. Então é um cálculo, mano. É um acaso muito grande. Quando você trabalha nos canais periféricos. A Globo só se fode quando faz bosta. Porque, não sei se na casa de vocês é assim, mas eu quando eu era interessante isso aí. Quando eu era pequeno, é muito louco isso, que ninguém para pra perceber o que dá audiência, o que não dá audiência. É louco isso. Quando a gente era pequeno em casa, eu me lembro, a gente tinha o costume de deixar na Globo que a gente gostava do barulho da Globo. A Globo tem... Velho, eu tô pra te dizer que 60% da audiência da Globo é gente que tá na cozinha e cagou porque tá passando. O restaurante. Entendeu? Tá ali. Ou do Flow. Mas, cara, é muito louco, porque você tá muito habituado com a imagem da Globo. A Globo tem uma imagem, a Globo tem uma linguagem visual. O que o Hans Donner fez com os plim-plim, aquelas Tem um merda. status, né? A Globo é Globo. A Globo... Se passa a Globo na tua TV, o seu ambiente tá com status superior. Isso, a Globo é outra coisa. Então, assim, o cara dá 16 créditos pra Globo. Só se a Globo tiver com uma bosta muito desinteressante, o cara tira dali. Aí o cara vai pro SBT,
que é povão pra caralho. O povão é o que de vez em quando vai direto no SBT. O resto não. O resto passa pela Globo e tal. Mas o caminho geralmente é esse. Globo, aí vai pro SBT e Record, fica ali no meio. Só depois que deu bosta nesses vários é que o cara cai lá na Band, na Rede TV e o caralho. TVE nem tá sintonizado. Então, né, cultura, essas porra nem passa. Mas então, geralmente, o que chama, o que tem audiência nesses canais, como por exemplo a Bandeirantes, é 3 coisas. É humor, violência e sexo. Principalmente violência e sexo. Essas 3 coisas são coisas que te despertam instintos. Se você vê coisa engraçada, você ri ou você não se conecta, mas assim, violência é uma imagem. Passou um cara sendo atropelado. Mano, Você se você vai tá se trocando de conectar. canal, você fala, o que tá acontecendo aqui? Isso faz você chamar a atenção na hora de ficar zapeando. Por isso que o Datena tem audiência pra caralho. Faz sentido. Tem um GC grande escrito assim, menino é estuprado pela mãe. Você fala, o quê? Pela mãe? What the fuck? Entendeu? Por isso tem uns GCzão, tudo tem GC. Pra você que tá zapeando, olhar e falar... Como é que é? O cara caiu do 16º andar e sobreviveu? E vão entrevistar esse cara hoje? Não, eu preciso ver isso. E aí- Então é muito na base do Zap. Pro cara cair na Bandeirantes, meu irmão... Demora, né? O cara tem que ter várias chances de parar. E talvez essa dinâmica, ela acaba fazendo com que a TV tenha que se portar de uma certa forma É isso. que é meio nociva, assim, né? Exatamente, é por isso. É foda quando você coloca uma violência e a tua audiência sobe. Isso vai te conquistando, brother. É isso, a audiência é um veneno que, graças a Deus, vai acabando com a força da internet, com as coisas que a gente faz na internet, a gente vai matando um pouco isso. Porque, meu irmão, eu já vi coisas ali dentro que você fala, pra que isso, cara? Por que precisa fazer isso? Por que precisa mostrar isso? Por que precisa mostrar essa pessoa? Porque E vai eu- dar ponto de e vai te tirar digo- da Globo. E te digo mais, eu fiz parte desse jogo também. Porque não acha que no CQC a gente ia no Congresso pra mostrar o que de bom estava sendo feito. A gente ia lá pra ridicularizar, pra mostrar desgraça. O bom é que vocês... a gente queria ver isso. Queria ver os políticos sendo... Por isso que o CQC foi tão catártico pra sociedade brasileira. Isso. Tem essa função do CQC e também tem muita injustiça que o CQC fez também.